és a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. 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 És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. Estás mais perto da canção em meus lábios. Estás mais perto de que pele em meus ossos. Estás mais perto. Estás mais perto. São em meus lábios. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade.
Pai me ama e eu sou dele pra sempre, e nada vai me separar do seu grande amor, Pai. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. Abba, eu pertenço a ti. 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 É poderoso, muito poderoso esse lugar, o lugar de filho, de termos um pai, de sermos achados como filhos, de sermos achados e levados para viver o relacionamento íntimo com o nosso pai, na casa do pai. E hoje eu quero falar com você sobre isso. Obrigado por estar conosco mais uma vez, e quero falar sobre esses princípios de paternidade espiritual. Nós estamos orando por uma colheita grande no Brasil. Nós sabemos que essa colheita está acontecendo, essa colheita já começou, essa colheita tem se desenvolvido por causa desse momento de transição que nós estamos vivendo. É um momento de crises, é um momento onde a pandemia trouxe uma série de circunstâncias que ninguém estava esperando, e muitos, por causa disso, começaram a voltar e a buscar a Deus e a desejar um relacionamento com Ele. Muitas pessoas estão tendo circunstâncias difíceis para lidar, e muitos começaram a adorar, outros começaram a interceder intensamente com grupos que já oravam. O fato é que nós estamos, por motivos diversos, por razões diversas, sendo conduzidos para buscar a Deus, Eu espero que depois que tudo isso passar e que houver uma vacina e que as pessoas puderem se relacionar, ninguém mude de posição, porque estamos sendo trazidos intencionalmente para um lugar que é nosso lugar, é o lugar de filho. Muitos filhos estão se descobrindo filhos, alguns não se viam assim, tinham um relacionamento frio e passivo com Deus, distante, morno na fé. Mas olha, algo está poderosamente acontecendo, quebrando muralhas, destruindo, à proporção que cada um de nós deixa a verdade penetrar. Essa verdade está batendo muito forte, muito forte. E a Escritura fala que esse tempo seria um tempo marcado por isso. Você pode ler comigo Malaquias 4, e o versículo 5 diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 6 diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui o profeta está anunciando exatamente para o tempo que se inaugurou com Jesus, exatamente a sua unção. A unção de João Batista preparou esse caminho, a unção de Jesus trabalhou exatamente isso. Essa reconciliação começou, e nós estamos vivendo o tempo da reconciliação do coração dos pais com os filhos. Já está rolando isso há um tempo, e nós precisamos avançar nisso na nossa geração, no nosso país.
mas eu falo de um chamado para todos os pais e mães espirituais. Pais e mães espirituais estão sendo chamados para se posicionar nesse lugar como pais espirituais e mães espirituais de uma geração marcada por orfandade. Essa nossa geração atual é uma geração que sofreu bastante. Ela passou por uma circunstância onde o propósito para ela foi muito distorcido, né? Nós vivemos distorções e abusos. Nós tivemos uma tentativa de neocolonização do Estado como um pai. O Estado não pode ser pai. O Estado não pode oferecer paternidade. E aí o Estado veio e invadiu muito das relações familiares, tentando tirar os filhos dos pais, porque muitas famílias também estavam quebradas. Desde os anos 90, nós estamos vivendo uma das piores crises na família. Nós tivemos muitos problemas nas famílias, não é? Todas as ideologias que foram aplicadas, toda a prática que foi desenvolvida da vida com a família e os negócios, a família e o mercado, a família e os filhos e os pais, essa relação, a distância dos filhos com os pais. Tantas foram as crises, tantas foram as tentativas de colonizar e tomar conta da família, tirá-la do padrão judaico-cristão. Você que é cristão sabe disso, que houve toda uma tentativa de desfazer princípios e valores. É verdade que muitas coisas não funcionavam adequadamente, muitas falhas aconteceram dos pais, dos filhos, das mães, nas relações, os casamentos se quebraram, não é? E toda essa coisa de manter, de subsistência, de sobrevivência, muitas dessas crises afetaram a família e a maneira como as pessoas estavam se vendo. Mas nós não somos só filhos naturais, não somos só pais naturais, nós somos só mães naturais. Nós somos também pais, mães e filhos espirituais. Na fé você sabe disso. E essa crise veio para a igreja. Essa crise que estava na sociedade, ela veio para a igreja. E a igreja viveu um período muito forte onde as ideias de rebelião, as ideias de divórcio, as ideias de cada um definir seu governo, a maneira como vai viver, o jeito que vai viver, fazendo suas escolhas, uma filosofia muito centrada no egoísmo, tudo isso levou a família a então uma desestruturação muito grande. Então, nós estamos na igreja, mas muitas vezes esses princípios de Deus não estão em nós fundamentados. Nós estamos debaixo de uma pressão de fora muito grande, e aí nós seguimos nossas próprias ideias. Também dentro da própria igreja, uma crise, e pastores começaram a ensinar uma fé cristã sem a cruz, sem o fato de você ter que diariamente morrer para você mesmo, para a sua velha natureza, para a sua vida independente, e você fazer o que você gosta, você assumir posturas e crenças, práticas, condutas do que você ama, do que você gosta, do que te faz bem. Esse tipo de fé, ela trouxe uma devastação em uma geração que começou a fazer escolhas baseado nas suas vontades e mesmo na influência das filosofias mundanas, das filosofias cujo centro é o homem, não Deus. Então o que aconteceu, o que tem acontecido, é que muitos que se dizem cristãos não abraçaram a vida de Deus que acontece quando você morre para a sua própria vida, do seu jeito, a vida do seu jeito, com os seus valores, com a sua vontade, com os seus planos, do jeito que você quer, não do jeito do céu. E aí nós tivemos uma perda grande. Então, filhos que nasceram na fé começaram a viver independentes, largaram seus pais espirituais e foram viver suas vidas. Eles não tiveram alguém para mentoreá-los, para serem pais mesmo, porque o pai chega para um bebê e diz assim: olha, você não faz isso, você tem que sentar aqui agora
E o bebê tem que ser educado, formado nos princípios desde cedo. Imagina alguém com 1 ano, então decidindo seu próprio desejo, fazendo sua própria vontade. Um bebê não pode fazer essas coisas. E nós tivemos e temos hoje muitos cristãos que nunca tiveram pais espirituais. As razões são diversas. Uns porque não haviam pais que se posicionavam como pais. Eles eram mais babás, eles eram mais a pessoa adulta que estava na casa, mas tinha assim, tipo 50 bebês para um adulto, entendeu? Então aconteceu de tudo, falta de pais, filhos rebeldes, tudo aconteceu. E nós temos uma geração na igreja que não conhece que existem vínculos de família espiritual, que nós precisamos funcionar com pais espirituais, mães espirituais, família espiritual, que nós precisamos crescer num lugar que eu não posso simplesmente, a hora que eu quiser, eu não gostei, eu quero a coisa do meu jeito, tchau família, vocês são lindos, fofos, eu tô com raiva de vocês, eu vou embora. Não pode, não existe isso. Então, muita gente inventou isso e aí está vivendo hoje um monte de coisa muito estranha, né? E ele chama de fé cristã, mas ele nunca teve um pai, ele nunca teve uma mãe, ele não teve alguém que lhe ensinou os princípios da fé, ninguém lhe ensinou os princípios de dependência, de ouvir a voz de Deus, de humildemente esperar essa direção do Senhor. Não ouviu os princípios de obediência, não é? Pela fé. Ele não sabe o gerar de oração, ele não conhece a comunhão de oração com o Pai, com o Espírito, através do Filho. Ele não sabe uma série de coisas porque ele ficou lendo nos livros, ele ficou ouvindo babás eletrônicas, tipo pais que funcionam pela internet, ou eles nunca tiveram um relacionamento pessoal, um relacionamento presencial com alguém que eles se abriam, que eles mostravam as suas dificuldades, os seus problemas, e que alguém que eles podiam ligar, dizer, olha, me ajuda, me orienta aí, como é que eu faço agora? Então, eu estou falando disso, eu estou falando de resgatarmos todos os pais e mães espirituais para a vida da igreja, de novo. Nós precisamos ter isso, nós precisamos de mais. Então, os pais que se frustraram porque os filhos foram embora, chegou o tempo de ser curado desse negócio aí que você sentiu e receber óleo e voltar para o teu lugar, porque você é pai. E filho, você que largou, foi embora, é o tempo de você voltar e se reconciliar e dizer, dei bobeira, aprontei, fiz do meu jeito, mas filho é filho, né? Então, se posiciona, volta, se você é filho, volta para casa, volta para submeter, não a um dominador, porque se de repente você teve um pai que era um manipulador, um controlador, então não volta, por favor, não volta. Esse não é um pai, esse é alguém que está precisando de cuidados. Quando você encontra alguém que quer controlar tudo, ele está descontrolado por dentro, e aí ele quer controlar tudo fora. Não, ele está precisando de ajuda. Então, alguns pais precisam de ajuda mesmo, isso também você vai encontrar, mas procura alguém, um pai que possa realmente dar a você a oportunidade, o espaço para você crescer, mas que você vai prestar conta, que você vai ouvir direção, que você vai ouvir antes de tomar decisão, que você vai se ver em família para comer junto, para, dividir a vida, para passear junto, para ter momentos de relacionamento. O relacionamento tem que acontecer. Então, a vida da igreja agora, nós precisamos muito disso. A gente ficou muitos anos aquela reunião de domingo, e a gente chamava isso de vida cristã. A reunião de domingo, eu tenho que ir na reunião de domingo. E aí? Reunião de domingo, pensa bem, reunião de domingo não é suficiente, não. Você precisa de relacionamento. Eu e você, nós precisamos de relacionamento. Nós precisamos de pais que apontem para Deus, o Pai.
não é pai que vai controlar você, não é pai que vai impor as coisas para você. Ele vai apontar direções, aconselhar. A decisão é contigo. Um pai vai apontar uma direção. Ele não vai chegar e dizer, é o seguinte, é aqui agora. Só se é alguém pequeno, nascido agora, não tem como você soltar. Mas a proporção que você vai formando novo na fé é para que ele tome as suas próprias decisões, não é? Mas alguém com 6 meses na fé já quer ser chefe, ele já quer mandar no berçário, só se for, ele quer mandar nas fraldas, é isso? Que coisa! Então, a gente vem de experiências muito malucas, coisas que nós experimentamos na fé que a gente tem que consertar. Se você experimentou isso, é tempo de consertar. Se você nunca teve isso, é tempo de procurar, porque existe isso, existe na fé, porque esse é o desejo do coração do Pai. Jesus, ele mostrou o coração do Pai para os seus discípulos. Ele mostrou o coração do Pai para mais 70 que ele treinou. Ele mostrou o coração do Pai para pessoas reais, em circunstâncias reais, que estavam andando com ele. Mas também Paulo fez isso, mostrou o coração do Pai, levou os caras até o Pai. E eles desenvolveram um relacionamento com o Pai. Pedro, Tiago, João, todos eles discipularam pessoas, filhos espirituais. Mas não foi só no Novo Testamento. No Antigo Testamento você vai encontrar Deus usando os seus líderes para fazer a mesma coisa. Nós precisamos de pais espirituais. Pais, voltem para casa, voltem a viver o ambiente de família de Deus, voltem ao ambiente de ensinar, também corrigir. Amor não só é aquele beijinho, ele tem que corrigir, tem coisas que tem que corrigir. Amar é também corrigir. E filhos que nunca se submeteram à correção, que quando foi dito alguma coisa fora do que você queria, você foi embora, e aí ficou sem falar, nada disso. Volta, se posiciona, e começa tudo com arrependimento. Chega com vestes de humildade, não chega de sapato alto não, chega com vestes de humildade, chega lá e diz, olha, aprontei, você sabe, você viu, você lembra o que eu falei, o que eu disse? A gente faz tanta besteira às vezes, né? E precisa corrigir isso. Esse é um tempo de corrigir isso. E quando você se humilha, pede perdão e recebe perdão, você gera a justiça que lá fora a gente está querendo que os tribunais liberem. Você quer que os tribunais liberem justiça? Libera a justiça nas tuas relações, igreja. É a igreja que lidera o liberar de justiça, não são os tribunais. Esses caras lá, os juízes das togas, a gente tem que respeitá-los, mas eles só vão liberar se a gente que conhece a Deus, que diz que conhece a Deus e se relaciona, aplicar a justiça aqui nas nossas relações. Se a gente fizer isso, isso inspira, sabe? No mundo espiritual, isso libera, isso ativa pais espirituais. É o tempo de voltar, chamando todos os pais e mães espirituais. A colheita ela vai ser maior se os pais estiverem cuidando dos bebês. Existem muitos bebês que vão nascer agora. Bebês na fé estão chegando, eles precisam de pais que, olha, senta ali um tempo da semana e vai para a palavra. Eu não estou falando de mostrar as tuas ideias, eu falo palavra, Bíblia, fundamento, Jesus, Pai, Espírito Santo, sabe? Eu estou falando de justificação, santificação, salvação, eu estou falando disso, de mostrar, de dar não somente crenças, mas convicções para esses bebês. Os caras estão chegando, mas eles estão chegando da pós-modernidade, eles estão no meio dela, eles estão no meio de tanta filosofia louca, maluca, de um egoísmo, de um homem que governa, que controla, de uma sociedade controlada. Eles precisam ver a liberdade de ser filho de Deus. Então, quero desafiar você,
pai para voltar, porque tem muitos bebês para se posicionar. Louva a Deus pelos pais que já estão aí. Louva a Deus pelos pais que estão pegando pesado, que estão sobrecarregados até, porque eles estão com muitos, cuidando de muitos. E olha, eu quero dizer para alguns pais, não mantenha os bebês. Bebês crescem. Vamos lá, investe para que os caras cresçam. Eles precisam, os novos na fé, aqueles que já estão um tempo, eles precisam crescer. Tem hora que eles dizem assim, eu vou me embora, ok, vamos lá, você quer ir? Então, Deus te abençoe, vai. Então, casa do pai vai ficar aberta. E então, você um dia posicionado como filho vai poder voltar. Mas entenda, os caras têm que crescer, eles não têm que ficar controlados e manipulados por alguém. Alguns pais precisam soltar filhos. Solta para ele viver o propósito dele, deixa ele liberar, porque o coração dos pais precisa se reconciliar com o coração dos filhos. O coração dos filhos precisa se reconciliar com o coração dos pais. O ambiente da igreja é um ambiente familiar, mas a gente precisa entender que distorções e abusos estão acontecendo contra a família, e a ideia de família foi também distorcida e houve muito abuso. Muito abuso. Pais que estão abusando das crianças em casa, sexualmente, com violência doméstica, falando coisas que não deveriam. Então, nós somos chamados a apresentar o remédio de Deus, que é o remédio de Deus, o Evangelho do Reino. Esse é o Evangelho que traz a solução. O Evangelho do Reino não tira a cruz do meio. A cruz é o caminho para o reino. Você tem que aprender que é preciso morrer para você mesmo e viver o propósito de Deus, viver o plano que Deus tem para a sua vida. Sem se render a esse plano, não tem como avançar. Não tem como avançar. Dia a dia, deixando sua carne, seus desejos, sua vontade, sua vida egoísta, seu desejo egoísta. Isso chama-se crucificar. Cada dia. Sem isso, não tem verdadeira vida cristã. Se estão te dizendo que sem cruz existe vida cristã, estão enganando você. Não é o caminho verdadeiro de Deus. É necessário arrependimento. Vários lugares estão dizendo, não tem arrependimento. Como não tem arrependimento? Arrependimento é no começo e arrependimento é contínuo. Quem quer amadurecer e crescer vai ter que se arrepender. Sem arrependimento não tem transformação. Então, chamando os pais e as mães espirituais para trabalhar reconciliação, ir atrás, liga para alguém, faz contato, deixa a porta aberta. Se não quer, deixa a porta aberta. A coisa pode acontecer de um arrependimento e um retorno. A vida da igreja é uma vida de família. É por isso que nós precisamos do nosso Abba. Nós precisamos do nosso Abba. Vamos declarar. Nós precisamos dele. E ele vem através de pais e mães espirituais que refletem ele. Refletem sua presença. Refletem sua voz. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade.
A gente começou tudo na história humana com uma família, um casal que estava ali com um pai. Eles estavam com o pai, eles se relacionavam com o pai. Esse foi a criação. Depois veio a queda e isso foi corrompido. Mas em Cristo veio a redenção. Cristo é esse segundo Adão, esse homem perfeito. Cristo em nós é a esperança da glória. Se nós vivemos liderados, inspirados pela sua vida, vivemos pelo poder do Espírito a sua vida, então nós voltamos para casa. Nós voltamos a nos relacionar com o nosso Abba. A nossa grande fome é de um Pai perfeito. Sua grande fome, minha grande fome é de um Pai perfeito. E Deus usa homens e mulheres para ser essa ponte, essa conexão. Ao longo dos anos tem trabalhado com muitas pessoas, ajudando elas a chegar a Deus, a que elas sejam dependentes de Deus, não é? Há uma fome no homem por isso, mas não cabe uma figura humana, porque a figura humana é imperfeita, ela não é suficiente, mas a figura divina de Deus é capaz disso. 24/7 pode estar com você. E quando você descobre o que ele disse a teu respeito, antes que você soubesse dele, como ele te vê, os pensamentos dele, ele é a tua realidade, aí tudo muda, tudo muda. Você volta, mas você precisa de pessoas. Se você foi ferido, nós te pedimos perdão, nós falhamos. Eu como pai, falhei, falho e ainda vou falhar, porque estou na condição humana, mas o meu esforço é de não falhar, o meu esforço é de buscar corrigir, consertar, assim como vários pais, várias mães, e eu tenho visto o poder de Deus trazer reconciliação. Mas não é só emoção, não é só um vínculo natural, é um propósito, é um vínculo para propósito. É um vínculo para propósito, para liberar você naquilo que Deus chamou você para fazer. Pais espirituais. E agora, nós precisamos de muito dos pais para os bebês que estão chegando. Eles estão nascendo agora no meio da pandemia, novos na fé. Filhos de Deus novos na fé. Não podem ficar sem pais. Eles precisam ser cuidados. Eles precisam ser ensinados. Eles precisam ser amados. Eles precisam ser acolhidos. E é exatamente esse lugar que Deus quer que pais se posicionem agora, mães espirituais se posicionem agora, porque a colheita ela é liberada, mas esses vínculos têm que ser estabelecidos em nome de Jesus. Então vamos declarar mais: eu pertenço a Ti. Volte para Ele. Eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti, Abba. Eu pertenço a Ti, Abba. Eu pertenço a Ti. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e
sou dele pra sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. Abba, eu pertenço a ti, meu Pai. Abba, eu pertenço a ti, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade, és a minha realidade, és a minha realidade. Pai é aquele que teve a ideia, inventou você, que criou você, que teve a ideia de formar você. Eu quero te dizer que existe uma paternidade perfeita, é a paternidade de Deus. Ele é meu Pai, Ele é o teu Pai. Ele não é só o meu Deus, Ele também é meu Pai. Ele teve a ideia, foi Ele que pensou nessa pessoa aqui. Ele que pensou, Ele sonhou, Ele planejou, Ele escreveu dias para que eu pudesse viver. Mas depois que eu nasci e me tornei gente, Ele me deu a oportunidade de escolher se eu quero me relacionar com Ele e viver isso ou não. Eu fui comprado por Ele. E aí essas cordas de amor não conseguem me deixar longe dEle. Não conseguem deixar você longe dEle. Eu estou aqui hoje apontando Ele para você. Volte para o seu Pai. Volte para aquele que teve a ideia de você existir. Volte, se relacione como um filho. Se relacione como um filho, com um pai espiritual. Aprenda a ser filho, porque aí você vai poder ser um pai espiritual, porque você precisa ser primeiro um filho espiritual. E aí você aprende a ser um filho e então pode ser um pai espiritual. Deus abençoe você com essa palavra. Medita sobre isso, compartilha isso. Eu não sei as conexões e o resultado que vai acontecer depois que você meditar em tudo isso da palavra de Deus, mas eu oro que haja um desdobramento muito poderoso depois disso sobre a tua vida. Muitas conexões que foram quebradas sejam restauradas pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, principalmente a tua conexão com o Pai das luzes, o Abba. Tchau, tchau, a gente se fala. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade, és a minha realidade. És a minha realidade.